Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre alguma coisa da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Há coisas acontecendo no reino espiritual, no plano espiritual, que nós não conhecemos e não sabemos o que está por trás de muitas situações que nós vivemos, né? Porque o plano espiritual é real. É um mundo que existe e que interfere diretamente nas nossas vidas. No livro de Jó, na Palavra de Deus, um livro que vem contando a história desse homem, e o livro de Jó se encontra antes do livro de Salmos, fácil de encontrar. Eu sei que a maioria dos irmãos e irmãs que estão familiarizados com a Palavra de Deus, a Bíblia, já leram a história de Jó. Alguns dizem assim, será que é verdade? Eu creio literalmente em tudo que está escrito na Bíblia como verdade de Deus para o nosso coração, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. A palavra de Deus nos conta que Jó era um homem rico, fiel a Deus, né? Tinha filhos e filhas, tinha sua esposa, um homem abastado, rico, tinha recursos, tinha bens, possuía muita coisa, saudável, trabalhando. E ele se reunia com seus filhos, vez ou outra, para se encontrarem, reunirem a família, fazendo um encontro de família. E ele servia a Deus com fidelidade. Mas repentinamente no plano espiritual aconteceu alguma coisa que só Deus poderia explicar. A Bíblia nos explica, né? Mostrando, nos dando evidências, nos dando demonstração de que muitas coisas que sucedem em nossa vida são planos, agendas do plano espiritual escrito por Deus, escrito pelo Senhor. E Jó repentinamente enfrentou uma adversidade terrível na sua vida. Num dia só morreram seus filhos todos, ele perdeu tudo que ele tinha e ficou enfermo, coberto de chagas da cabeça aos pés. Havia um plano atrás de tudo isso. Chegou a um tal ponto, a um tal sofrimento, uma tal dor e desespero que a esposa de Jó chegou a falar para ele assim: ainda mantens a tua fidelidade a esse Deus que você diz servir? Não resta mais nada para você, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? E Jó respondeu para ela dizendo, falas como uma louca, como uma mulher que não tem entendimento. Porque muitas vezes nós podemos não compreender as ações de Deus. Muitas vezes certos acontecimentos, certas situações que nós vivemos, a vontade é perguntar por quê. Mas eu não pergunto por quê a Deus. Porque eu sei que a minha vida está no controle das mãos de Deus. Nós devemos confiar que o Senhor está dirigindo tudo. Jó não questionou. Seus amigos vieram de longe, quando viram, ficaram parados, estarrecidos, vendo a situação daquele homem que outrora saudável, forte, abastado, bem de vida, bom pai de família, né? E o próprio Deus diz que ele era um homem justo, um homem correto, um homem certíssimo em suas ações. Deus diz isso para o próprio diabo, dizendo, viste meu servo Jó? Né? Dizendo que o diabo olhasse e visse a vida dele. E o diabo disse para Deus, também ele tem tudo que o Senhor podia proporcionar, assim qualquer um te serve. E Deus, para provar que não era assim, trouxe todo esse infortúnio sobre a vida de Jó. A tal ponto, como eu citei, que a esposa de Jó disse para ele, você mantém sua fidelidade a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse, não. Seus amigos atribuíam a situação que ele estava vivendo a algum pecado, alguma situação em que ele teria ofendido a Deus. E Jó se lamentava, mas ele confiava em Deus, ele sabia
que tudo estava no controle de Deus. E a história, a narrativa é longa, nós encontramos 42 capítulos no livro de Jó, né? As suas discussões, com as suas considerações diante de Deus, né? Ele dizia que até o dia que ele nasceu era um dia de luto, né? Por tal infortúnio que ele estava vivendo. Mas que resultou que no final Deus restaurou a vida de Jó. Deus restaurou pela sua fidelidade, pela sua firmeza, pela sua fé nele. Deus restaurou sua saúde, restaurou seu lar, sua família, seus bens, restaurou tudo, né? E no final do livro de Jó, no capítulo 42, tem duas frases de Jó que são muito importantes. No capítulo 42, versículo 1, depois de Jó ser restaurado, ser alcançado, Deus ter restaurado tudo completamente na sua vida, lhe dado mais até do que tinha no princípio, então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha que confiança que Jó tinha em Deus. Ele sabia que Deus podia qualquer coisa. Deus tem o poder, o controle nas suas mãos de todas as situações. Por isso, meu irmão, saiba de uma coisa. Se alguma situação está ocorrendo na sua vida, na sua família, no seu lar, nos seus negócios, saiba que nada está sob descontrole. Deus controla a sua vida. Se você entregou sua vida a Jesus, se você é um servo de Deus, se você é uma pessoa de fé, tenha certeza que Deus está no controle da sua vida. E Jó, ao dizer essas palavras, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí, Jó, aqui no versículo 5, diz essa palavra maravilhosa que é a seguinte: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó quis dizer que ele, no passado, antes de passar por toda a situação que ele passou, ele ouvia falar de Deus. Mas agora, depois de ele ser restaurado de toda a situação que ele enfrentou, todo o infortúnio que ele passou, ele disse: agora eu contemplo, meus olhos contemplam o Deus. Contemplo o Senhor, o meu Deus, o meu Criador. Meu irmão, toda luta, toda tribulação que nós passamos muitas vezes, passamos por situações difíceis, por desafios muito grandes, mas quando saímos dele, muitas vezes choramos, nos lamentamos, nos afligimos, e Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque tudo está no controle das mãos de Deus. E quando nós saímos, quando termina a nossa prova, termina a nossa luta, nós somos fortalecidos na nossa fé. Somos fortalecidos na nossa vida espiritual. Por isso eu quero deixar uma reflexão para você que está passando por alguma luta, está passando por alguma dificuldade, por algum problema, alguma situação de família, alguma situação comercial, não importa qual seja a sua luta, talvez uma enfermidade com você ou com alguém da sua família, saiba que nada está descontrolado. Deus tem o controle de tudo. Nós podemos confiar e podemos dizer que nem Jó disse: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Confie em Deus, por mais que esteja sendo grande a sua luta, a sua dificuldade, confie em Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, se Jesus é o Senhor da tua vida, tudo está sob controle. Ele é a rocha, Ele é aquele que pode nos dar a vitória e nos concede, porque Ele já nos concedeu a vitória na cruz do Calvário. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Confie em Deus. Você vai sair dessa luta fortalecido e vitorioso em nome de Jesus. E agora nós vamos orar mais uma vez por você, pelo seu lar, pela sua família,
em nome de Jesus, seja o que for que esteja passando nesse momento, Deus te dará a vitória em nome de Jesus. Amém? Se for possível, feche os teus olhos, vamos orar juntos. Se você não puder, ligue seu coração a Deus e, junto comigo, recebamos essa oração que vai ao trono do Senhor para nos dar a bênção que precisamos nessa oportunidade. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu santo e bendito Filho. Tenho pessoas que estão nos acompanhando nessa oração. São irmãos na fé, amigos, conhecidos, familiares, não importa, Senhor. Talvez alguém pela primeira vez acessando esse canal do YouTube, mas eu te peço em nome de Jesus, estende as tuas mãos de misericórdia sobre essa vida, sobre esse lar e sobre essa família aqui representada. Senhor, se houver alguém enfermo, sob tratamento médico, restaura a saúde, fortalece esse organismo, Senhor. Liberta desse mal que está acometido essa pessoa. Senhor, dá a vitória e a solução do problema que essa pessoa está passando. Eu te peço em nome de Jesus Cristo e oro porque eu creio no teu poder, na virtude e na unção do teu Espírito, e que tudo concorra para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Confie em Deus. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.